no máximo uns 45 minutos, porque as pessoas sabem, né? Não tem que ter uma. Aliás, é uma concorrência de live danada, né? A gente fica concorrendo entre a gente mesmo. É muita live. Não. Fora as reuniões, né, que a gente tem que fazer ali, da Assembleia, tu tem que fazer aí, eu também tenho. Não é fácil. E fora isso, as questões de casa, né, que acabam agora ficando tudo com a gente. Eu, antes de vir para cá, estava ali preparando o jantar para deixar tudo pronto, ali esquematizado para as crianças. Até botei lá. Estava fazendo um carreteiro em homenagem ao nosso presidente Lupe, que eu sei que ama um carreteiro. É mesmo, que coisa boa. Não sabia. Bom, gente, não, ele é apaixonado por carreteiro. Toda vez que ele vem para cá, ele diz para Miguelina, né? Ó, Miguelina, tem que fazer nosso carreteiro de charque lá. E realmente o carreteiro da Miguelina é imbatível, né? Não estou nem querendo competir, porque eu sei que isso é imbatível. Nem me proponho a fazer o meu carreteiro para ele, porque eu não dou conta. Deve ser saboroso também, com certeza. Bom, gente, estamos ao vivo, então, em mais uma live brisolista. Quero agradecer demais a deputada Marta Rocha, que aceitou nosso convite, também ao Brizola Neto, que aceitou, essas duas figuras tão importantes aí no cenário do nosso querido Rio de Janeiro. Eu que nem o presidente Lupe me chama, eu sou uma cariúcha, e não tenho nenhuma vergonha aqui entre os gaúchos de dizer que sou mesmo. Então, gente, eu vou começar perguntando para vocês uma coisa que eu tenho perguntado para todos os nossos convidados, que é como é que está a pandemia na vida de vocês, o que mudou na realidade diária de vocês mesmo, assim. Eu, assim, particularmente, como disse, estou em casa, né, estou no isolamento, estou cumprindo esse isolamento, não saio de casa, meu marido é que sai, e eu fico em casa com as crianças, tenho várias reuniões, né? As minhas colaboradoras aqui de casa não estão vindo, então eu também tenho as tarefas domésticas, orientar as crianças também, né, na questão da escola, porque elas têm o privilégio de estudar numa escola particular que está tendo aula online e tudo mais. E as agendas da Assembleia, enfim, é uma mudança. Eu acho que todo mundo está passando por alguma coisa assim que mudou, né? E, então eu gostaria de ouvir cada um de vocês dizer. Vou começar primeiro com as mulheres, né? Claro. Deputada Marta Rocha, como é que é a tua rotina? Tu está votando remota da Assembleia ou vocês estão indo a plenário? Ontem teve aquela votação tão importante lá. E como é que vocês estão fazendo? Bom, eu quero muito agradecer a oportunidade de estar aqui com você, Juliana, do lado do Brizola Neto, do nosso querido Carlito, uma pessoa que eu tenho um profundo carinho. Eu sempre digo para o Carlito que quanto mais eu escuto os discursos dele, mais eu gosto dele. Acho que eu já falei isso para ele algumas vezes. E quero te dizer que lá na LERJ a gente continua em plena atividade, exatamente como acontece com você, nesse plenário online, né, nesse plenário remoto. Eu presido a Comissão de Saúde, então é uma comissão que demanda pareceres em quase todos os projetos que entram em pauta, porque houve uma decisão do presidente da LERJ, André Siciliano, de pautar projetos que tenham vinculação com as ações de combate ao Covid-19. Então, a Comissão de Saúde, após a Comissão de Constituição e Justiça, dá esse parecer. Eu quero te dizer que também faço aqui uma campanha, né, tipo, escute a ciência e permaneça em casa. Esse é o nosso entendimento, né? Diante desse momento que a gente vê tantas coisas contrárias à ciência e tantos equívocos, né? E agora presido também uma comissão especial que foi instalada na Assembleia Legislativa exatamente no momento, isso aconteceu com certeza aí na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, a necessidade da decretação da calamidade pública. E quando nós apreciamos a calamidade para o Estado do Rio de Janeiro, a Assembleia colocou uma emenda criando uma comissão de monitoramento. E ali, sabe, Juliana, o governador deu um péssimo sinal, porque o único artigo dessa lei que ele vetou foi essa comissão de acompanhamento e monitoramento. Por que
negar ao Poder Legislativo, que já é da sua função, a fiscalização das ações dirigidas para o combate ao Covid-19. O projeto voltou ao plenário e nós derrubamos o veto e criamos, então, esta comissão. E essa comissão também está se debruçando aí sobre todas essas questões. Eu falava, antes de entrar no ar com o Carlito, né, sobre essas questões de superfaturamento, de contratação de empresas desqualificadas e que não tinham, por exemplo, tradição na produção de equipamentos hospitalares, a ausência de leitos, os hospitais de campanha, que é um pouco esse carro-chefe, né, desse período tão ruim que vive o Estado do Rio de Janeiro, porque dos 9 hospitais que foram prometidos pelo governador, que seriam inaugurados em 30 de abril, 2 foram construídos pela iniciativa privada e estão em pleno funcionamento. O único que foi inaugurado foi o Hospital do Maracanã, que está com graves problemas no seu funcionamento. Então, para encerrar, eu quero te dizer que estou em casa, reduzindo muito aí a vida fora de casa. Tenho uma mãe de 90 anos, né? Então, uma mãe que demanda cuidados, que a pessoa que trabalhava aqui, eu dispensei, estou pagando o salário dela. As nossas cuidadoras, a gente reorganizou os horários e o deslocamento delas é de uma forma para que elas não estejam expostas, né? Então, a minha saída é para, pelo menos, ver a mamãe, porque senão ela acho que não dá muito para você deixar uma senhora de 90 anos sem a visita, pelo menos, das suas filhas, né? Mas estou aqui repetindo essa frase: acredite na ciência, acompanhe a ciência e fique em casa. Ah, que bom que eu ouvi, né, uma voz lúcida, porque olha, tá complicado, né? Vocês sabem, tá complicado. Não, Marta, eu queria te dizer que a minha situação é um pouco parecida também. Eu não é a minha mãe, mas é a minha avó, né? A minha mãe não mora aqui no Rio Grande do Sul. Quem mora aqui é a minha avó materna. Ela tem 94 anos também. Ela também mora sozinha porque ela também não quis vir morar comigo. Ela disse: Deus me livre. E eu todo domingo faço um encontro com ela, porque também não consigo imaginar ela sozinha, isolada completamente nesse sentido. Ela não tem celular, ela não lida com a internet. E, então, eu, com todos os cuidados possíveis, eu respeito muito a autonomia dela, porque ela tem muito forte, enfim, é um momento difícil, mas que a gente tem que tentar medir, né? Porque o que eu vejo também é que muita gente idosa acaba ficando isolada e deprimida, né? Sim. E a depressão abaixa a tua imunidade e faz com que tu tenha mais probabilidade. Então, olha só, antes de passar a palavra para o Brizola Neto, eu queria só dizer que eu errei aqui, porque estava todo mundo me cobrando já aqui, que eu não apresentei as pessoas, né? Vamos lá. Então, a nossa ilustre deputada estadual do Rio de Janeiro, Marta Rocha, que tem uma trajetória magnífica, né? Sobretudo na segurança pública, e que hoje enobrece, né? Qualifica os quadros do nosso Partido Democrático Trabalhista. Quero te dizer, Marta, que tenho muita honra de ser tua colega no partido, sou tua admiradora, tu é uma mulher de fé, guerreira, e eu acho que nós vamos ter muitos momentos juntas ainda, que vai ser muito bom para o partido, para o Rio de Janeiro, para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, mas sobretudo nessa contribuição que eu acho que nós podemos, mulheres, dar, né, a essa política tão masculinizada. Apresentar também, né, o meu irmão, né, gente, porque esse é o primeiro, assim, do currículo dele, é que ele é meu irmão, né, então, tipo, meu irmão tá aqui, meu irmão querido, né, mas que, puxa, tem uma trajetória maravilhosa, e eu também, sabe, Marta, quando tu fala isso, eu vejo, eu sou irmã, não gosto de ficar puxando, né, brasa pro meu assado, que nem diz aqui no Rio Grande do Sul, mas é uma pessoa extremamente preparada, né? Foi vereador da nossa cidade do Rio de Janeiro, foi deputado federal, foi ministro, e eu vejo que é alguém que poderia já ter saído da política, porque a política incomoda muito, mas ele sempre quer ficar, porque ele é pela causa. Então, para mim, é uma honra muito grande ter esses dois ícones, está todo mundo dizendo aqui,
dois ícones da política do Rio de Janeiro. Puxa, obrigada, Juliana, por promover esse encontro e tal, estou me sentindo honrada. Então, também, né, de ti, que nem disse a Marta, nosso querido Carlito, nosso Brizola Neto, como é que está a tua rotina, como é que tu está enfrentando essa pandemia e o que tu enxerga aí, né, em relação ao nossa cidade maravilhosa. Bom, primeiro eu quero, assim, dizer como para mim é uma honra poder estar fazendo esse debate, né, com essas duas mulheres, assim, que são uma referência para mim, não só na atuação do parlamento, mas, olha, nesse período da pandemia, a atuação das duas, né, no parlamento do Rio Grande do Sul e aqui na LERJ também, é uma referência assim, na defesa da vida, na preocupação também com a perda da renda e dos empregos, e também na defesa da questão democrática. Juliana, eu estou vivendo assim uma coisa que são duas coisas. Primeiro, assim, eu estou seguindo rigorosamente as orientações aqui, né, dos especialistas da Organização Mundial de Saúde, né, que é permanecer no isolamento social, que essa é a única arma que a gente tem para enfrentar esse vírus muito perigoso, né, esse vírus aí que tem levado milhares de pessoas à morte. Aqui no Brasil já são mais de 40 mil brasileiros que perderam a vida, e o isolamento social é a única arma que a gente tem. Então, por um lado, assim, eu estou numa situação muito boa, porque eu tenho aqui uma grande companheira aqui, que está do meu lado. Você sabe que nessa hora, se a gente está casado, assim, faz uma diferença danada. Então, contar aqui com a Carolina do meu lado aqui é uma alegria. Agora, por outro lado, também estou com uma saudade enorme dos meus filhos, que, sabe, moram lá em Vitória. Já estou sem vê-los desde o mês de fevereiro, né? E isso a gente vai, cada dia que passa, parece uma eternidade longe das minhas crianças, mas eu sei que isso é um momento que a gente precisa enfrentar, né? Porque se a gente tomar as medidas, né, que os especialistas, que a ciência recomenda, a gente vai conseguir vencer esse desafio, né? E aqui na cidade do Rio de Janeiro, a situação ela é muito grave. A Marta sabe muito bem disso, né? A gente tem aqui na cidade do Rio de Janeiro a maior taxa de letalidade de todas as capitais brasileiras. A gente tem aqui na cidade do Rio de Janeiro o maior número de infectados por 100 mil habitantes. E no meio disso, né, o Rio de Janeiro, no epicentro da epidemia em todo o Brasil, e o Brasil virando o epicentro da epidemia no mundo, a gente está numa discussão absurda de reabertura, né, de reabertura sem nenhum critério científico, porque os elementos que são trazidos, eles não são completos em relação à abertura. Estou te falando isso por quê? Porque eles estão falando, eles consideram a taxa de ocupação de leitos de emergência e de UTI, consideram, né, recomendam o uso dos equipamentos de proteção para evitar o contágio, mas a verdade é que as experiências internacionais que tiveram sucesso, no caso da Coreia do Sul, no caso da Nova Zelândia, tem dois fatores que são completamente ignorados aqui no Brasil. Que um é a busca ativa dos novos infectados, né? Um programa amplo, assim, massificação de teste, para que a gente possa identificar realmente quem está infectado. E aí, fazendo essa identificação, fazer o isolamento não só dessa pessoa, mas de todos os seus contatos. Foi assim que a Coreia do Sul começou a fazer a sua reabertura. Foi assim que a Nova Zelândia começou a fazer a sua reabertura, e hoje eles conseguiram chegar, praticamente zerar a taxa de mortes e praticamente tornar insignificante o número de novos casos. E aqui a gente está fazendo uma reabertura. Hoje, por exemplo, estamos reabrindo os shoppings aqui, né? Sem nenhum critério, né? O transporte público lotado. A gente viu as imagens hoje aí do transporte público aqui no Rio de Janeiro lotado. E isso, né, é muito preocupante, porque a tendência é a gente ter aí uma nova onda aí de contágio que pode aumentar dramaticamente aí o número de infectados e de mortes. Não, com certeza. Inclusive, eu quero dizer para vocês que, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, a coisa está chegando bem mais devagar, né? Porém, entretanto, aquilo que todos nós imaginávamos começou a acontecer, porque aqui tem inverno, né? E o inverno é algo forte, marcante.
E as síndromes de respiração, né, essas doenças respiratórias, elas já lotam as emergências naturalmente. Eu sempre digo, eu tenho uma filha que tem 5 anos, ela é asmática, e eu já fui em várias emergências, infelizmente, no inverno, e é sempre lotada, né? E isso agora, nós já estamos numa flexibilização há mais de 3 semanas, de reabertura, de shopping e tudo mais, e os números eram poucos, os leitos ainda estavam vazios, mas agora começou a mudar. O governador hoje aqui fez uma entrevista onde todo sábado ele muda as bandeiras, assim, das regiões, mas hoje ele deu uma entrevista dizendo que ele vai ter que voltar atrás. A própria capital aqui, o prefeito, que ontem tinha marcado uma maior flexibilização ainda, voltou atrás, porque começou a acontecer aquilo que nós já sabíamos. O Rio Grande do Sul está atrás, tanto do Rio de Janeiro, quanto de São Paulo, até mesmo do Nordeste, umas 2 ou 3 semanas, né, em relação ao contágio. E aqui, na verdade, ainda não tinha chego. A gente começou um isolamento muito forte, bem no início, que deu muito certo, mas foi impossível manter, até por conta da falta de política do governo federal, né, de ajudar que as pessoas fiquem em casa. Mas, enfim, gente, eu queria falar de um assunto que eu confesso para vocês, é algo que se fala muito aqui no Rio Grande do Sul, e eu acredito que se fala muito em outros estados. Todo brasileiro tem uma curiosidade sobre o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro é o tambor do Brasil, como dizia meu avô Leonel Brizola, e isso não é à toa. Tudo que acontece no Rio de Janeiro acaba ecoando nos outros estados depois. É uma cidade muito importante para nós. Mesmo nós aqui, nesse fim de mundo aqui, da pontinha do mapa, tem uma influência muito forte. Então, eu gostaria de saber de vocês, vou começando dizendo o seguinte, anteontem, né, o Eduardo Bolsonaro fez uma postagem falando que o grande culpado da criminalidade no Rio de Janeiro era meu avô Leonel Brizola, enfim, pela política dele, de ter proibido a polícia de subir no morro, enfim, que ele era um grande culpado por toda essa questão que assombra o Rio de Janeiro, a gente sabe, não é de hoje. E, ao mesmo tempo, eu também queria saber, né, porque essa questão da milícia, ela até podia existir naquela época, mas ela não era tão forte, né, quanto é hoje. Então, eu vou te perguntar, né, Marta, tu que é uma mulher que entende muito, inclusive tu sabes agora, nós estamos montando dentro do PDT um grupo para debater segurança pública, e eu acho que tu tem muito a ensinar. Eu, enfim, acabei também estudando essa área, fiz um mestrado em ciências criminais, gosto muito. Acho que nós temos que sentar e ter uma proposta palpável, assim, né, de segurança pública, mas aqui eu estou querendo falar disso, dessa grande história do Rio de Janeiro ser uma cidade violenta e que a culpa é essa, que os bandidos invadiram. E qual é a grande verdade dessa história toda, Marta? Tu que está lá dentro da polícia, tu sabe, tu conhece os índices, e o que a gente defende, né? O que Brizola defendia? Bom, primeiro, Juliana, eu quero te dizer assim da minha emoção de estar aqui com você e com o Carleto, tá? Minha emoção, porque eu comecei a minha vida na polícia em 1983 como escrivã de polícia. Em 90, eu fiz o meu segundo concurso público e aí fui ser delegada de polícia, e a minha primeira titularidade foi ser delegada titular da Delegacia de Mulheres da Zona Oeste. Então, assim, estar no PDT hoje, né, cada vez que eu penso no governador Leonel Brizola, na liderança que ele exerceu, eu quero te dizer que eu tenho, assim, dentro da minha memória profissional e afetiva, o dia da inauguração da Delegacia de Mulheres, quando ele ali compareceu, e o quanto ele foi, assim, amado e festejado na Zona Oeste, que é, né, Carlito, uma região que sempre foi importante na história do trabalhismo. Então, eu também quero te dizer, Juliana, que o policial ele não vem de Marte nem de Vênus, o planeta do amor.
ele é fruto de uma sociedade que é injusta, desigual e preconceituosa. E a primeira gestão do governador Leonel Brizola, ela se dá exatamente nesse processo de redemocratização. Então, foi a primeira experiência para a polícia de viver uma gestão que não fosse uma gestão conduzida pelas forças militares. Então, eu acho que há um processo também dentro da polícia de aprendizagem e de entendimento, né? O que o Carlos Bolsonaro diz, pouco importa, né? Porque eu acho que a gente é só fazer uma coletânea do que ele fala para a gente dar a verdadeira dimensão do raciocínio dele. Mas eu quero te dizer que é só a gente olhar para dentro da administração do governador Leonel Brizola para dizer, por exemplo, algo que hoje é percebido nas polícias, que era a Polícia Civil e a Polícia Militar tiveram status de secretaria. Antes da primeira gestão de Leonel Brizola, as polícias estavam vinculadas a uma única secretaria, que era a Secretaria de Segurança, que, pela tradição do Estado, do que via acontecendo no Brasil, melhor dizendo, era conduzida por um representante das Forças Armadas. Nesse processo da redemocratização, da construção da Constituição da República, né, a Polícia Civil perdeu um instrumento que era dado a ela, que era o mandado de busca, né? Com a Constituição de 88, o mandado de busca, e aí todos aqueles preceitos dos direitos e garantias, e é assim que tem que ser, o mandado de busca ele passa a ser, né, condicionado a uma situação de flagrância e uma ordem judicial, que lá atrás era possível a um delegado de polícia emitir um mandado de busca. Então, o comando que foi dado naquele momento, né, foi um comando de que você deveria ter uma motivação para fazer uma incursão policial. E eu quero te dizer, como profissional de segurança pública, que toda incursão policial deve ter um motivo e um planejamento, né? Acho que passados 20 anos, por isso que eu digo que a gente tem que revisitar alguns conceitos, hoje a gente discute Hoje, nós, profissionais da segurança, não temos dúvida que a boa dinâmica da gestão da segurança pública ela tem que ser feita com inteligência, né? E com dados confiáveis, e com respeito às leis acima de tudo. Eu fui chefe da Polícia Civil e nós prendemos o maior traficante do Rio de Janeiro na cidade de Campinas sem dar um único tiro. E não se prendeu fazendo uma incursão. Se prendeu com o quê? Com uma ação detalhada, com uma ação de inteligência, uma informação que uma delegacia teve no desenrolar de uma investigação, né? Então, só para te dizer que hoje a boa técnica diz isso. E eu acho que a gente... isso está acontecendo, né? Recentemente houve uma pesquisa e fizeram a referência ao governador Brizola pela importância que ele teve. Por que a gente tem que falar dessa importância? Porque em 94 ele inaugurou a Delegacia dos Crimes Raciais, que em 95 foi extinta pelo Marcelo Alencar. E agora, em 2017, mesmo o estado do Rio de Janeiro sofrendo uma intervenção federal na área da segurança, estando ali à frente um representante das Forças Armadas, o general Braga Neto, ele não teve dúvidas, né, de trabalhar pela inauguração da Delegacia de Crimes Raciais. Só que ele existiu em 94, e uma canetada do Marcelo Alencar acabou com a delegacia. Então, a gente tem um hiato de tempo aí, né, que essas questões, que é a intolerância religiosa, o racismo, nós assistimos aqui na cidade do Rio de Janeiro uma menina, Fatou, filha de pais do Senegal, que foi brutalmente vítima de ataques racistas proferidos numa rede social na rede social de alunos de um colégio da classe média, na zona sul da nossa cidade, um colégio particular.
Então, a gente vê como houve um atraso no enfrentamento dessas questões. A questão das mulheres, a primeira delegacia de mulheres no estado do Rio de Janeiro foi construída no governo Leonel Brizola. Acho que a gente tem que fazer aqui uma homenagem para Lígia Doutor de Andrade, que foi sempre a nossa referência no mundo do feminismo, né, na luta da igualdade, da equidade e do enfrentamento à violência. A gente vai tratar aqui da questão, por exemplo, né, quando a gente revisita as gestões do governador Leonel Brizola, quando ele fez um programa, né, de dar o título da terra às pessoas que não tinham, que já moravam nas comunidades, e quando ele fez algum programa de habitação, ele sempre vinculou que esse título de propriedade fosse dado às mulheres, porque ele sabia que a manutenção das famílias se dá pela figura das mulheres, porque ele era um homem que tinha visão de futuro e já entendia, como a gente percebe hoje, que 1/3 das famílias são mantidas apenas por mulheres. Então, eu acho que a gente pode... Eu não quero falar, porque eu acho que eu fico aqui falando o tempo inteiro e quero muito ouvir também vocês, mas eu acho, tá, que a grande questão é entender que a segurança pública é uma política de Estado e não uma política de governo, e a gente entender que, não, claro que a gente tem que ter qualificação profissional, planejamento, inteligência, né? Mas a gente tem que olhar o outro lado da moeda. E eu quero te dizer, Juliana, com muita tranquilidade, que foi num plantão. Eu fiquei dentro de delegacia há 20 anos, entre plantonista e titular de uma delegacia. E foi numa delegacia de polícia que eu entendi, como diz Nelson Rodrigues, a vida do jeito que ela é. Eu vi uma mãe desesperada procurando seu filho desaparecido. Eu tive que dar notícia a uma mãe que seu filho estava preso. Eu tive que dar notícia a um pai que seu filho estava morto. Então, é ali no balcão da delegacia, e eu acho que os policiais são capazes de entender isso, né? Foi no balcão da delegacia que eu conheci a injustiça social. Não foi no dia a dia da minha vida doméstica, da minha vida familiar. Eu sou fruto da escola pública, mas eu, graças a Deus, venho de um lar afetuoso. Não podia não ter alguma coisa, mas não faltava amor e boa educação. Mas foi na delegacia que eu conheci de perto a injustiça e a desigualdade. Já falei demais. E é tão importante essa tua experiência, porque eu me lembro daquele caso, não sei se vocês vão se lembrar, daquele índio que foi incendiado por uns meninos lá em Brasília, e um dos pais era juiz criminal, e aí eu me lembro que eu vi uma entrevista dele, depois de que o filho dele tinha sido preso e tudo, e ele dizendo que ele estava há 20 anos, né, condenando pessoas a irem para o presídio, mas que ele nunca tinha colocado o pé dentro de um presídio. E que isso mudou completamente depois que ele começou a ter que visitar o filho dele no presídio. Então, isso que tu está falando é muito importante, Marta. É a lida diária, é a experiência, a prática, né? Eu vou te dizer, hoje a gente vive esse momento tão assim nebuloso do mundo, né? Todos esses movimentos nos Estados Unidos, a luta, né, do movimento negro tão legítima, a polícia também sendo questionada, mas aqui no nosso país a polícia ela é tão maltratada como qualquer jovem de periferia, né? Quem está lá no front, aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, vem tendo um sucateamento muito grande nos nossos aparatos de polícia civil e também de brigada militar, né? Vocês chamam de polícia militar, aqui a gente chama de brigada militar. Eles estavam atuando com coletes à prova de balas vencidos, entende? Então é algo muito triste, gente, que põe a vida aí e que a gente tem que respeitar e que a gente tem que mostrar que, na verdade, somos todos irmãos, queremos um país melhor, temos que enfrentar a criminalidade, não tenha dúvida, mas, como tu disse, acho que tu tocou num ponto muito crucial, que é a inteligência. A inteligência, a estratégia, para que a gente não mate inocentes, né? Sobretudo nessa questão. Mas, então, Brizola Neto, meu querido Carlito,
Eu vou ter que te fazer de novo a mesma pergunta, até porque tu sabe que eu fiquei revoltada com esse post, né, do Eduardo Bolsonaro, falando que a culpa da criminalidade é do Brizola. Respondi. Eu sei que a Marta me deu um conselho, não responde, mas é que eu não consegui. Que nem diz o meu amigo Roberto Dávila, jornalista, um beijo para ele. Sei que ele não está nos assistindo, mas se ele depois vê, ele que saiba que eu segui o conselho. O beijo sempre chega. Eu segui o conselho dele, porque ele disse não responde essa gente. Né? Eu falei, não, aí ele falou depois, mas eu vou entender a Juliana, porque família, sabe como é. Não, eu dei uma resposta lá, mostrando que isso não era verdade, mas eu queria saber um pouco de ti, né, Brizola, que já foi vereador, já foi deputado federal, entende tanto da cidade do Rio de Janeiro, como é que tu enxerga essa questão, né? É uma questão que envolve, é muito complexa, mas eu queria saber um pouquinho da tua visão. Bom, Jana, primeiro assim, eu realmente eu não tenho estômago, né, para acompanhar essas declarações. Eu tenho vergonha de ter o Bolsonaro como presidente da República. Para mim é uma vergonha ter alguém tão despreparado na presidência da República. Os filhos dele, então, eu não consigo nem falar, porque é uma mistura de despreparo com arrogância, né, sempre disseminando o ódio, a divisão dos brasileiros. Então, eu confesso que eu não tenho estômago, só que eu acho que você fez muito bem. Inclusive, eu retuitei a tua resposta, tá? Compartilhei o quanto que eu pude, porque uma coisa assim não pode ficar sem resposta. Né? E eu acho que a Marta tocou, né, ela como grande especialista da área de segurança pública, ela tocou na questão-chave. Né? A criminalidade, o efetivo combate à criminalidade, né, ele não se dá através dessas operações espalhafatosas, que tem muito de marquetagem por trás delas. Né? A presença ostensiva da polícia, mas efetivamente elas praticamente não contribuem para o combate à criminalidade. A Marta citou agora, por exemplo, né, a prisão de um dos maiores traficantes do Rio de Janeiro, que foi feita lá em Campinas, com um processo de investigação, de inteligência, sem dar um único tiro. Né? Aí eu estava vendo aqui, você pega as maiores apreensões de armas que foram feitas também aqui no Rio de Janeiro, não foi feita em nenhuma favela do Rio de Janeiro, foi feita no aeroporto Galeão e na casa desse miliciano aí que é o responsável pelo assassinato da vereadora Marielle, né? Onde se prenderam aí centenas de fuzis. Né? Então, essas operações que apostam na inteligência, era isso que o Brizola tentava mostrar lá na década de 80. O Brizola era um visionário. Né? Quando todo mundo achava que só a repressão pura e simples, sem investimento em inteligência, sem uma investigação adequada, era o caminho para combater a criminalidade, o Brizola ele vinha mostrando que o que tinha que ser feito era justamente isso, apostar na inteligência da polícia, investir na capacidade de investigação da polícia, e, por outro lado, é claro, né, ter uma ação estrutural. Né, a gente compreender que uma das raízes, né, da violência que a gente vive no Brasil é a questão da desigualdade. O Brasil está entre as 10 nações mais desiguais do mundo. E não é à toa que a gente tem esses indicadores absurdos de violência que existem no Brasil. Mais de 60 mil jovens assassinados todo ano, né, na guerra do tráfico, da milícia, nessa questão do crime organizado. E o Brizola ele compreendia que, de um lado, você tinha que investir na inteligência, equipando e melhorando as condições de trabalho da polícia, né, para que ela pudesse investigar e pudesse atuar com inteligência também, asfixiando, né, o financiamento das organizações criminosas, mas, por outro lado, ele tinha essa ação efetiva no combate às desigualdades. Né? As pessoas falam, a escola de tempo integral não é isso que vai resolver a violência de imediato. É claro que não é isso que vai resolver a violência de uma maneira imediata. A gente precisa investir na inteligência e no combate ao crime organizado, né? Investindo principalmente nas ações da Polícia Civil. Agora, se a gente não combater também as desigualdades que existem no nosso país, né, e a melhor ferramenta para combater as desigualdades é o exemplo que a gente tem todo mundo desenvolvido, é uma escola pública de tempo integral que dê igualdade de oportunidades. Né? Então, o Brizola tinha essas duas ações. Então, por isso que eu achei tão importante tu responder
Achei que tu respondeu assim de uma forma muito consistente, mostrando muito preparo. Inclusive, botou um vídeo do Brizola mostrando lá eu acho que era numa entrevista no Roda Viva, né, que ele mostrava uma revista Veja, mostrando que a questão da criminalidade do Rio de Janeiro já estava presente aqui muito antes da chegada dele, do retorno dele do exílio, da chegada dele como governador. Mas não é possível também a gente enfrentar a questão da violência sem compreender, né, a profunda desigualdade que faz o Brasil ser um dos países mais desiguais e, ao mesmo tempo, mais violentos de todo o mundo. Sem dúvida. Com certeza. E eu faço essa pergunta para vocês porque eu quero que vocês entendam que o povo gaúcho é um povo apaixonado pelo Rio de Janeiro. Vocês devem saber disso. Bom, Carlito sabe, certo? Eu sei. O gaúcho tem uma paixão muito grande. E, claro, o Rio de Janeiro vem vivendo assim uma tragédia após tragédia, né? Não é só a pandemia. Agora mesmo, antes da gente entrar no ar, antes de chegar aqui, escutava vocês dois comentando a situação do atual governador. E que tragédia é essa, né, deputada Marta Rocha, que o Rio de Janeiro atravessa mais uma vez, porque eu não sei, mas para mim é claro, um orgulho muito grande falar que meu avô Leonel Brizola foi governador e que não foi processado por nada, e que, né, mas para mim também eu enxergo como uma tragédia muito grande, porque não é fácil um país enfrentar uma pandemia com um presidente que troca os ministros da saúde, que acha que um dia é cloroquina, que não tem comando nenhum, e um Estado que é o que mais tem a letalidade, segundo disse o Brizola Neto, e que também vai ter que enfrentar um processo de impeachment. Né? O que isso tudo significa? Essa guerra do Bolsonaro com o Witzel também, que é algo que a gente percebe, né, aqui fora, e o quanto isso pode prejudicar a população do Rio de Janeiro, que é quem está precisando agora do quê? Do Estado. Complemento a minha colocação te falando isso, essa guerra de versões sobre o Estado que queremos, Estado máximo, Estado mínimo, o Estado necessário, mas o quanto é importante reafirmar, né, para as pessoas que a política pública, segurança, saúde, educação, dentre tantas outras, né, que as pessoas talvez não achem tão necessárias, mas são, como a da água, como a da energia, o que trouxe tudo isso, né? E como é que o Rio de Janeiro, a cidade mais linda, na verdade, do Brasil, na minha opinião, o que a população pode esperar desses desencontros tantos, né? E tudo que tu está enfrentando também na Assembleia Legislativa, eu queria saber de ti. Querida, eu quero te dizer que o Rio de Janeiro vive uma tempestade perfeita. Quando a gente coloca numa linha, governo federal, governo estadual e governo municipal, eu ouso afirmar que vivemos uma tempestade perfeita. Tá? Só para você ter uma ideia, né, do governo federal você já explicou muito bem, né, o desapreço que ele tem pela ciência, né, o desapreço que ele tem pela democracia, o jeito com que ele faz questão de criar o tempo inteiro uma instabilidade desnecessária, um conflito entre os poderes, né? Aí você vai para a cidade, você vai ver que antes da pandemia, Juliana, a cidade do Rio de Janeiro tem hoje cerca de 15 mil pessoas morando na rua. Então, quem sentar naquela cadeira de prefeito, seja lá quem for, vai viver dias difíceis, porque o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro identificou que no ano de 2019, Carlito, um déficit entre você comparando receita e despesa de 4 bilhões de reais. Nós não estamos falando dos gastos da pandemia. Nós estamos falando de um momento anterior à pandemia em que o Rio de Janeiro já vinha fragilizado. Nesse momento agora, né, o prefeito ele está fazendo, por exemplo, ele dá comandos incertos, como eu gosto de dizer. De um lado, né, ele diz que a curva está diminuindo,
mas, ao mesmo tempo, ele faz publicar no Diário Oficial um contrato de mais de R$700 mil para aluguel de caminhões, de containers frigoríficos para cauterar, né, a possibilidade de, se houver mortes nos hospitais, esses contêineres vão ficar nos hospitais, em 2 hospitais. O Hospital de Acari, que é o hospital de referência, e o hospital construído pela prefeitura, o hospital de campanha que está na Barra da Tijuca. Então, são comandos incertos. Se a curva está descendo, por que eu preciso contratar um contêiner? Aí você vai para o governo do Estado. No governo do Estado, na sexta-feira passada, às 9h30 da noite, foi publicado uma edição extra do Diário Oficial com regras de flexibilização. E a gente já sabe que o Supremo já decidiu que essa é uma decisão das prefeituras também. Então, se houver uma superposição entre o comando da prefeitura e o do governo do Estado, vai prevalecer o entendimento da prefeitura. Aí eu te pergunto, entre o Palácio Guanabara e a sede da prefeitura, são o quê, Carlito? 3 quilômetros de distância? Ninguém pode pegar no telefone, ligar e conversar. Por que esse impulso? E aí o Carlito colocou muito bem. Nesse impulso, ele liberou o transporte intermunicipal. E o que a gente está vendo, né, é que as pessoas, com a liberação do transporte, voltam para o trabalho, que é essa a resposta que se dá, né, em nenhuma condição de cautela diante de uma crise sanitária dessa natureza. E como se tudo isso não bastasse, né, o que a gente assiste nas ações desenvolvidas pelo governo do Estado são ações de superfaturamento, de sobrepreço, de contratação equivocada, né, de comprar respirador, que na verdade não é respirador, é um carrinho de anestesia que não pode funcionar num CTI. A gente, até bem pouco tempo atrás, tinha aí cerca de quase 300 pessoas entre a vida e a morte aguardando um leito de UTI, né? Enquanto isso, o governador, porque teve 2 dias, aí você vai tentar entender o porquê desse impulso nesse decreto, né? Teve 2 dias de números menores. Isso, para eles, já foi suficiente, entendendo como se houvesse a redução, né? O momento de redução da curva da Covid-19, né? Então, na verdade, a gente vai passar pela Covid e vai passar também por um processo de impeachment, onde no universo de 70 deputados, 69 deputados votaram pela instauração do processo, né, de impeachment. Claro que ninguém está fazendo julgamento prévio, mas minimamente o que essas pessoas estão dizendo, eu quero te dizer, Juliana, que nós da oposição ao governo do Estado, nós somos apenas 25 deputados. Então, ele não havia maioria da oposição, né? Então, eu acho que o Rio de Janeiro realmente passa por momentos muito difíceis e que vai exigir do carioca, e eu espero que o carioca faça isso, vai exigir um descolar da questão nacional. Tem que olhar para a cidade do Rio de Janeiro, ver o que é importante para a cidade do Rio de Janeiro e tentar mostrar, né, os equívocos que aconteceram, né, exatamente nesses comandos do governo federal e do governo estadual, entendendo que tem que buscar, antes de tudo, uma pessoa que seja estadista, que tenha capacidade de diálogo, porque uma vez, Juliana, desculpe se eu estou me perdendo, me perguntaram assim, mas aí, e se a senhora, o seu partido está na oposição ao governo Bolsonaro? Aí eu disse, olha, foi na cidade do Rio de Janeiro que o presidente Bolsonaro construiu a sua carreira política, foi aqui que os seus filhos construíram a sua carreira política. Então, a única coisa que a gente pode esperar de alguém que tem uma conduta republicana é olhar para a cidade onde ele construiu a sua carreira política. Então, eu acho que não tem que ter medo, não, sabe? Eu acho que tem que mostrar que se escolha aquilo que seja melhor para a cidade, não tem que ter medo se está na oposição, não. A gente tem um projeto.
Acho que todos nós, né, nós do PDT, temos um projeto, não só um projeto nacional, mas também um projeto para as nossas cidades, seja Porto Alegre ou seja a cidade do Rio de Janeiro. A vida requer coragem, né, Marta? Mas então, Brizola, para ti eu queria saber, né, tu que, enfim, é uma pessoa que foi sabe, Marta, a nossa família, ela foi abraçada pela cidade do Rio de Janeiro. Eu quero te dizer isso. Quando meu avô escolheu voltar do exílio em 82 e se candidatar a governador no Rio de Janeiro, ele foi muito cobrado aqui pelos gaúchos, né, querendo que ele voltasse por aqui, né? Olha, mas por que o Brizola? O Brizola aqui ele vai ser senador, o Brizola aqui vai ser tudo. E ele escolheu o Rio de Janeiro por aquilo muito que eu te falei, da questão do Rio de Janeiro ser um tambor do Brasil, por toda a sua concepção de partido nacional, né, mirado no Dr. Getúlio. E o Rio de Janeiro acolheu a nossa família de uma forma muito carinhosa, muito mesmo. Eu, particularmente, fui morar no Rio de Janeiro quando eu tinha 7 anos de idade e acabei retornando ao Rio Grande do Sul já quando eu já tinha 24 anos. Os meus irmãos nunca mais voltaram, renegam a querência, se tornaram cariocas, né? Mas eles já estão no meu coração, né, Carlinhos? Há muitos anos e, nossa, quando os meus amigos gaúchos aqui encontram com eles, nem eles dizem, não, mas eles não são gaúchos, não são. A não ser o apreço que eles têm por uma boa costela gorda, só isso. Então, Brizola, eu queria saber de ti, isso tudo que a gente conversou com a Marta, né? Tudo isso que o Rio de Janeiro, esse estado tão querido por todos os brasileiros, aqui sobretudo pelos gaúchos, o que a cidade do Rio de Janeiro merece? Eu acho, poxa, você tocou num ponto tão importante, que é aquela escola tão bonita que o Darcy criou junto com o Brizola, e essa cidade tão humana que sempre recebeu também as pessoas de fora, esse calor humano do carioca, e toda essa desgraça que está acontecendo, que o Brasil todo está sofrendo, que é um desmando, né, no processo nacional em relação ao Ministério da Saúde. E também agora, mais uma vez, mais um governador enrolado, né? Que tristeza. Que karma é esse do povo do Rio de Janeiro? Conta para nós, Brizola. É realmente impressionante, assim, como tu disse, assim, o Brizola assim, é a última referência positiva, né, que a gente teve à frente do governo do estado. Do Brizola para cá, né, todos os governadores do Rio de Janeiro terminaram em processos de afastamento, terminaram em processos criminais, presos. Então, o Brizola realmente ele é a última referência positiva, né, na memória, no coração do povo do Rio de Janeiro. Agora, o que eu acho assim que é mais impressionante, porque aqui no Rio de Janeiro a gente assiste uma completa desarticulação entre o município, o estado e o governo federal, Juliana. É um negócio absurdo, é o que a Marta falou, a prefeitura e o governo do estado estão a menos de 3 quilômetros ali, uma sede da outra, e não se falam. E o mesmo acontece com o governo federal. E o mais curioso é que estavam todos juntos na eleição. Estavam todos ali apoiando o Bolsonaro. O Witzel é um filhote do Bolsonaro. O Witzel só se criou na política porque teve o apoio do Bolsonaro para ganhar as eleições aqui no Rio de Janeiro. E o Bolsonaro é um péssimo presidente para a cidade do Rio de Janeiro. Você vê o Crivella aqui, por exemplo, ele tem uma submissão política absurda em relação à família Bolsonaro, ao presidente Bolsonaro e aos filhos do Bolsonaro. Inclusive, os filhos do Bolsonaro se filiaram no partido do Crivella, aqui no Rio de Janeiro. Só que isso não significou nenhuma ajuda extra para a nossa cidade. Pelo contrário, sabe que aqui no Rio de Janeiro tem a maior rede de hospitais federais de todo o país. Né? Pelo fato do Rio de Janeiro ter sido tantos anos capital da República, a gente herdou aqui esse legado aqui. Só na cidade do Rio de Janeiro são mais de 6 hospitais federais, né, que infelizmente não foram preparados para enfrentar essa pandemia, que é o maior desafio sanitário, que não é da nossa geração, é de toda a história brasileira. A Covid já matou mais gente no Brasil do que a gripe espanhola 100 anos atrás. Né? E aí o que acontece? A gente tem uma denúncia gravíssima aqui. Nesses hospitais federais, tem 1.400 leitos ociosos que não foram habilitados, não estão prontos para atender o povo, as pessoas morrendo na fila esperando um leito
de emergência, um leito de UTI, tem 1.400 leitos ociosos na rede de hospitais federais que não foram preparados para a cidade enfrentar essa pandemia. E, por outro lado, o que você vê por parte do prefeito Crivella? Né? A falta de foco, a falta de capacidade para enfrentar essa pandemia. Então, em vez de articular com o Estado, com a União, preparando esses leitos, melhorando a rede municipal, que já vinha em crise antes da chegada da pandemia, a Marta deve saber muito bem disso. Eu me lembro que ainda em fevereiro, quando a gente já tinha notícias, né, que a pandemia estava ocorrendo lá na Ásia, a OMS já anunciando que ela se tornaria uma pandemia mundial. O Crivella ele criou uma crise na rede municipal de saúde aqui, demitiu 6 mil funcionários na área de saúde. Né? Então, a situação era completamente precária. E agora faz uma ação de marketagem, ao invés de recuperar a rede municipal, que, inclusive, depois da pandemia, ficaria como legado para a cidade do Rio de Janeiro, aumentando o número de leitos, aumentando a capacidade de atender as pessoas. Primeiro, ele reduziu a cobertura da atenção básica de 70% para menos de 50% da população da cidade do Rio de Janeiro. E agora ele faz umas ações de marketagem, está gastando 120 milhões no hospital de campanha aqui na Barra da Tijuca, que eu tenho certeza, Juliana, que se a Polícia Federal tivesse o mesmo olhar atento que teve para o governo do Estado para pegar as falcatruas do senhor Wilson Witts aqui nas ações da Prefeitura, né? Eu tenho certeza que também estariam surgindo muitas denúncias de desvios. A gente chegou a ter um absurdo aqui em plena pandemia do prefeito Crivella comprar um tomógrafo e instalar no quintal da igreja do seu tio. Enquanto tinha lá não, é uma coisa realmente inacreditável. Você tinha lá o posto de atenção básica dentro da Rocinha, que era o local adequado para estar sendo instalado o tomógrafo. Ele instalou o tomógrafo no estacionamento da igreja do tio dele. Então, esse é o governo do Crivella aqui no Rio de Janeiro. E outra coisa que eu acho que a gente está vivendo um momento muito difícil é essa desorientação e a disseminação do ódio por parte, principalmente, do presidente da República. Hoje a gente teve uma cena aqui no Rio de Janeiro que é chocante. Você sabe que teve uma organização não governamental. Gente, na areia, né, de Copacabana. Na areia, fez uma homenagem aos mortos, botou lá 100 cruzes para homenagear as pessoas que foram vitimadas, e entrou um translocado, um louco, entendeu? Arrancando as cruzes na areia, entendeu? Tripudiando em cima da dor. Precisou chegar um pai, né, e dizer, olha, perdi meu filho. Eu vi, isso é verdade, isso está acontecendo. Ele tinha 25 anos. Olha, ontem aqui, um outro transtornado invadiu aqui a Rede Globo, aqui, fez uma jornalista de refém, entendeu? Isso é o quê? O que a gente está assistindo? É o resultado da disseminação do ódio, é o resultado desse presidente que não tem um projeto para o país, né? Que não tem saída, né, para o país, ele não consegue enfrentar a pandemia, o Brasil está tendo os piores indicadores, se tornando o epicentro da pandemia em todo o mundo, e ele não tem saída para a economia, é uma grande mentira que ele faz, né, dizendo que a questão do isolamento social tem derrubado a economia, porque ele não toma uma única ação eficiente, uma única ação que garanta a permanência dos empregos, que garanta a permanência da renda. A gente viu o que aconteceu lá no Congresso Nacional. O governo queria aprovar o auxílio emergencial no valor de R$200. R$200 que é insuficiente para sequer para comprar uma cesta básica. Aí o Congresso Nacional melhorou a proposta, né, conseguiu aprovar um valor de R$600, que está sendo a única renda, olha, de milhões de brasileiros nesse momento. Eu vi outro dia o Ciro, né, por quem tu sabe, eu tenho uma grande admiração, uma maior de todas as referências que eu tenho hoje, né, e o Ciro mostrando que mais de 100 milhões de brasileiros, antes da pandemia, estavam vivendo com R$400 por mês. Então, esse auxílio emergencial ele veio para salvar a renda de milhões de brasileiros que, nesse momento da pandemia, precisam do socorro do Estado. Aí, agora, o que aconteceu? A gente está vendo a necessidade de prorrogar
né, o período desse auxílio. E aí vem o seu Paulo Guedes e o seu Bolsonaro querendo, mais uma vez, reduzir o valor do auxílio, fazer ou 2 parcelas de 300 ou 3 parcelas de R$ 200. E o que o mundo inteiro está mostrando, Juliano? Que agora, né? Aliás, isso é agora e em todos os momentos de crise da história mundial. Foi assim depois da crise de 1929, foi assim depois da Segunda Guerra Mundial. É o Estado que tem a capacidade de, primeiro, salvar as vidas. A gente vê, inclusive, como é importante, com toda a precariedade, com todas as dificuldades que tem, a gente tem um sistema único de saúde do tamanho e da capacidade de atendimento que tem o SUS. Se a gente não tivesse o SUS, com certeza a tragédia brasileira ia ser muito maior. Então, o Estado ele tem esse papel fundamental de salvar vidas. Mas é o Estado também que tem que vir em socorro dos empregos, das empresas e da renda da população. Eu estava vendo, por exemplo, a Alemanha, para não citar nenhum exemplo, né, de que tem alguma influência ideológica, não vou falar da China, não vou falar, nem pelo outro lado, falar dos Estados Unidos, falar da Alemanha, né, que está ali no meio, ali na Europa. A Alemanha aprovou um pacote de 1,1 trilhão de euros, intervindo diretamente na economia, para salvar as empresas, garantir os empregos e salvar a renda do povo alemão. E aqui, infelizmente, a gente tem, né, o Bolsonaro e o seu ministro da Economia, aqueles que chamavam de posto Ipiranga, que diziam que tinha solução para tudo, mas está se mostrando alguém que não tem a menor capacidade para estar à frente da economia do nosso país, é alguém que ficou no passado, que estudou lá na década de 80 na escola de Chicago e não se atualizou, parece que não parou de ler e continua preso lá naqueles dogmas ali do Estado mínimo, né, desse rigor fiscal, que não é a saída. Agora é o momento do Estado vir em socorro das empresas, dos empregos. E o que a gente pode dizer? É que existe espaço, o mundo inteiro, nesse momento, está emitindo moeda. O mundo inteiro está aumentando o seu endividamento. E aqui no Brasil, o papel, quem tem esse papel é a União, porque os estados no passado tinham essa possibilidade, né, de emitir dívida, tinham os bancos regionais. O Rio Grande do Sul ainda conseguiu preservar o Banrisul a muito custo, a muita luta. Eu sei que teve um papel muito importante aí durante o governo Sartori e que eles continuam a todo custo querendo privatizar o Banrisul, mas os bancos estaduais são uma ferramenta fundamental para você garantir o investimento público. Então, o que está fazendo a Alemanha? Ela está botando dinheiro direto nas empresas, sem nem passar pelo sistema financeiro. Botou 6 bilhões de euros na companhia aérea alemã, na Lufthansa, para salvar aquela companhia. O Estado alemão está transferindo dinheiro diretamente para as empresas para pagar o salário dos seus funcionários, para que seus funcionários possam permanecer em casa, em isolamento social. Então, esse é o exemplo que a gente tem na história e é o exemplo que a gente está tendo atualmente em todo o mundo. Só que, infelizmente, né, o Brasil está caminhando para a maior crise econômica da sua história. Ontem, a OCDE divulgou, né, uma previsão da economia mundial e falou do Brasil. A OCDE, que é uma instituição conservadora, ela está prevendo que a queda no PIB brasileiro ela chegue a 9 pontos percentuais. É a maior queda do PIB da nossa história. A gente só, no primeiro trimestre desse ano, a gente perdeu 5 milhões de postos de trabalho. Eu estava vendo os números do seguro-desemprego, né, no mês de abril e de maio, mais de 2 milhões de pedidos de seguro-desemprego. Então, como é que a gente vai sair dessa crise? O único caminho, está muito claro isso, o único caminho para sair dessa crise é com a intervenção estatal. O Estado para salvar os empregos, para salvar as empresas e, claro, prioritariamente, fazendo investimento público para salvar a vida do povo brasileiro. Ai, gente, olha, muito bom, viu? Muito bom escutar vocês. Assim, é uma pena que o tempo passa tão rápido quando a conversa é boa, né? Queria muito dizer isso para vocês. Mas antes de terminar, eu queria dizer para vocês que muita gente passou por aqui mandando beijo para Marta, beijo para o Brizola Neto, e que essa dupla tem que se unir, que
que o Rio de Janeiro precisa dessa dupla, e eu faço votos. Mas eu quero mandar um beijo enorme para o Augusto Ribeiro, que estava nos acompanhando. Um beijo, querido Grande Guto. Augusto. Isso. Luiz Serafim, do Movimento Sindical do PDT, dizendo que vocês têm que se unir e tudo mais. Um beijo para o Bernardo Bastos, para a Márcia Rossi, para o Jasson. Um beijo para a Salete Beatriz, que é uma dirigente aqui do Movimento de Mulheres. Beijo, Salete. João Batista Lemos, Roni Luiz de Carvalho, Fernando Lobo, nosso amigo querido, Jairo Coelho, Jorge Eremites de Oliveira, que é um professor aqui da Universidade Federal de Pelotas, está nos acompanhando, um grande amigo meu, Conceição Cassano, Luiz Eduardo Oliveira, José Agripino, Marcos Pacheco, lá de Santa Catarina. Claro! Um beijo para ele, quem me botou na juventude do PDT. Carolina Oliveira, minha cunhada amada, canta muito. Também para Renata Bittencourt, para o professor Iris Alves Andrade, que está nos... Eu quero terminar agora, né, agradecendo demais assim, a oportunidade da gente bater esse papo, já que a gente está longe. A mesma saudade que o Carlito disse que tem dos filhos dele, eu também tenho dele, tenho do meu irmão Leonel, tenho da minha mãe, que eu estou sem ver desde fevereiro também, todo mundo. E acho, Marta, que essa é uma forma que a gente tem hoje de se falar, né, de se encontrar, de, enfim, se aproximar. Eu quero que tu saibas, Marta, que quando eu pensei nessa live, é muito por isso, assim, eu quero muito me aproximar de ti, acho que a gente tem muito a contribuir para o nosso partido. Acho que o Carlito, né, o Brizola Neto, ele tem muito a contribuir, assim, com essa nossa unificação, com esse tempero todo que a gente pode trazer para o PDT. E por isso que eu vou acabar querendo que vocês falem um pouco daquilo que eu sei, que assim como para mim, move vocês. Além, eu sei, o Carlito hoje está no PCdoB, é um partido que eu tenho muito respeito, mas aquilo que move vocês, né, que é o brizolismo, que é o trabalhismo, e que agora se resume num único nome, na minha opinião, com toda a generosidade que traz, né, o nosso presidente Carlos Luque, que trouxe essa figura ímpar para o nosso partido, que é o nosso amigo Ciro Gomes. Então, eu quero que vocês aí no final, enfim, falem um pouquinho do que o Ciro representa para nós, povo brasileiro, na verdade, não é só para o PDT, é para o povo brasileiro. Juliana, olha, eu quero te dizer da minha alegria de estar aqui com vocês, tá? Da minha alegria de reencontrar o Carlito, que é uma pessoa porque eu tenho um profundo respeito e carinho, né? E acho que a gente tem muita coisa para fazer juntos a vida toda. Eu estava aqui ouvindo Carlitos, né, e aí estava me lembrando exatamente de uma fala do Ciro, quando o Ciro nos dizia dessa questão do impacto econômico da pandemia. E que se a gente tivesse dúvidas de qual é o tamanho do Estado que a gente tem que ter, a pandemia nos mostrou que não é um Estado mínimo, que mais do que nunca o Estado vai ter que agir. E aí, Carlito, nessa linha que você falou, eu fiz uma live com o presidente do Sindicato de Bares e Restaurantes. E ele disse assim, de uma forma muito transparente que essa coisa que o governo federal falou, que ia chegar o investimento através do BNDES, claro que não. Naquele dia que ele falou comigo, já havia uma previsão de pelo menos 15% a 20% dos bares fecharem, porque o investimento que tanto se fala, né? Eu acho que, na realidade, ele não chega quem está na ponta, como bem colocou aqui o Carlito. Te dizer, Juliana, que eu estou tão cansada dessa história de escola de Chicago, sabe, Carlito? Eu estou tão cansada disso. Isso, para mim, está virando um pouco de uma caricatura. Essa mesma caricatura que as pessoas no início achavam curioso, né? De você aceitar ser à frente, no comando do seu país, alguém que nada sabe sobre economia, mas que tem lá alguém que carinhosamente o povo brasileiro chama de posto Ipiranga, ou chamava na ocasião de posto Ipiranga, e isso mostra
não é a piada, ela é trágica, porque mostra um lado de alguém que se apresenta para fazer a condução de um país tão importante como o Brasil, sem nada saber do que tá falando, né? E eu acho que o Ciro, ele resgata esse ideal de desenvolvimento nacional. E eu acho que o Ciro, com esse jeito próprio, firme, decidido de falar as coisas, com transparência, né? Eu acho que ele vem falando a verdade. Eu acho que hoje o povo brasileiro, sem dúvida nenhuma, se arrepende amargamente de não ter conduzido para o segundo turno Ciro Gomes. Talvez fique para a história, Juliana, quando um dia alguém contar a história desse momento, eu tenho absoluta certeza que alguém vai registrar o desalento e o equívoco que o povo brasileiro fez de não levar Ciro Gomes para o segundo turno. E eu quero, assim, acho que a gente já está se despedindo, dizer que a gente ficaria aqui muitas noites falando do legado do governador Brizola, né? O Carlos estava falando e ele colocou aí a demissão de 6 mil profissionais, mas ele, por trás disso que o Carlos estava nos dizendo, é que foram dispensadas 180 equipes de saúde da família. E onde isso começou? No governo Leonel Brizola, que trouxe uma experiência, né, de Cuba, e onde isso se cristalizou no Rio de Janeiro, na cidade de Niterói, que tem lá uma tradição trabalhista, né, de quase 30 anos. Né? Então, eu quero te dizer assim, eu acho que não há uma causa importante para o Brasil e algo que seja importante para o povo brasileiro. Eu acho que não é à toa que em Copacabana, né, a gente passa lá e vê lá a placa de onde Brizola residia. O carioca, com aquela placa, ele reverencia a figura que ele aprendeu a conhecer, que ele aprendeu, sobretudo, a amar e respeitar. E só para te dizer que Brizola nunca fez parte das páginas policiais, ao contrário de outros gestores. E num grande depoimento da figura mais importante do sistema de transporte, ele falou da questão da corrupção e ele fez um marco. Eu não sei se você teve a oportunidade de ler essa entrevista, mas no seu depoimento ele disse que o único governador que não permitiu... O senhor Barata, né? Permitiu foi exatamente o governador Leonel Brizola. Então, a gente tem todos os motivos do mundo para ter orgulho do que representou e representa Brizola. E aí, para nós, né, que estamos aqui atuando na política, do mesmo momento que a gente tem esse orgulho, a gente tem a responsabilidade de reverenciar e fazer jus que representa Leonel Brizola e o trabalhismo no Brasil, em particular, né, Carlito? E a vida vai permitir que a gente se encontre a fazer aí a representação do trabalhismo. Então, é muito bom estar aqui com vocês e viva a Brizola presente hoje e sempre. Obrigada, querida. E aí, Carlito, eu também quero aí, Brizola, vamos falar um pouco do nosso Ciro, aquele nosso amor inveterado. Não, Juliana, primeiro assim, dizer assim, da minha alegria de fazer esse debate, como eu disse aqui no começo, né, com essas duas mulheres aí que são uma referência da boa representação política, né, o papel que vocês jogam aí nas assembleias legislativas, assim, papel muito importante, realmente, assim, duas deputadas assim que eu tenho certeza que orgulham a todos os seus eleitores e orgulham também a melhor tradição trabalhista. O Ciro ele fala um negócio que assim ele é pedagógico, né? Ele bate muito nisso assim. O trabalhismo deu ao Brasil o maior período de desenvolvimento da nossa história. De 30, né, quando teve a revolução liderada pelo Getúlio, até meados da década de 70, o Brasil era um exemplo para o mundo em desenvolvimento econômico e em justiça social. O Brasil era o país que tinha as mais altas taxas de crescimento. Né? O Brasil era um país que de 30 a 75 se transformou de um país agrário numa das maiores economias industriais de todo o planeta.
né? E isso é um legado do trabalhismo. Aliás, é o verdadeiro e efetivo período em que o Brasil e o povo brasileiro assumiram de fato as rédeas do seu destino e fizeram com que esse país trabalhasse para melhorar a vida do seu povo. Tudo que é relevante nesse país, Juliano, de fato, assim, tudo que realmente é importante, tudo que realmente foi um caminho para o desenvolvimento, que quando eu falo desenvolvimento não é só econômico, é desenvolvimento humano também, foi obra do trabalhismo. Foi a partir do governo do Getúlio que se criou aqui todo um parque estatal, né? A Petrobras, a Eletrobras, a Companhia Vale do Rio Doce, a CSN, que fez com que o Brasil tivesse um ciclo de desenvolvimento sem precedente na sua história. E junto com isso, com esse processo, né, de desenvolvimento econômico intenso que viveu o Brasil de 30 até meados da década de 70, sabe? O Brasil também inaugurou o regime de direitos e garantias. Antes do Getúlio, tu sabe muito bem, tu é uma especialista em criminologia, tinha aquela famosa frase do presidente Washington Luiz dizendo que a questão social no Brasil é caso de polícia. E o Getúlio ele veio para criar todo esse conjunto de direitos, de garantias, né, principalmente para a classe trabalhadora brasileira. E acho que essa pandemia, tá, ela, né, tem esse lado trágico aí que a gente está enfrentando, né, de perda de vidas, né, de queda da atividade econômica, mas ela também está servindo como uma espécie de catalisador. E eu acho que o Ciro, tá, assim como tem outras lideranças também do campo progressista, eu não posso deixar de citar aqui o meu querido amigo, companheiro Flávio Dino, também, que, poxa, foi meu colega deputado, e hoje à frente Estão pedindo aqui, entrando, falando, traz o Dino para debater com a Marta e com o Brizola Neto, traz o Dino. Vou trazer. Claro. Aliás, acho que a gente tinha que fazer o Ciro, o Dino, a Marta e o Brizola Neto. Vai bombar, hein? A gente fazer essa live aí. Eu acho que eles dois são as duas grandes referências que a gente tem do campo progressista. O Flávio Dino, por exemplo, lá no estado do Maranhão, a gente sabe, né, que o estado do Maranhão é um dos estados mais pobres da federação, viveu sob 40 anos aí, sob o domínio da oligarquia da família Sarney, tinha os piores indicadores de mortalidade infantil, de educação, e hoje o estado do Maranhão é o estado que tem os maiores indicadores de crescimento de todo o país. Com essa receita que a gente falou aqui, investimento público, o estado do Maranhão promovendo o desenvolvimento. Aí outro dia eu estava conversando com o Flávio Dino, Juliano, e ele me disse, olha, eu vou reivindicar o lugar do teu avô lá no Guinness Book como governador que mais fez escola, porque eu estou fazendo 1000 escolas de tempo integral aqui no Maranhão. E eu estou falando isso por quê? Porque eu acho que o campo progressista, agora, né, ele começa a ter um novo caminho, principalmente a partir dessas duas referências. Eu acho que a gente está vivendo um momento em que a gente vai recuperar esse caminho, que é o verdadeiro caminho de independência do Brasil e de emancipação do povo brasileiro, que é a retomada de um projeto nacional de desenvolvimento. Que, infelizmente, olha, sabe que eu participei, eu fui ministro dos governos petistas, né? E o governo do PT ele viveu uma grande contradição, porque se, por um lado, né, ele tinha ações importantes na questão social, promoveu a ascensão de milhares de pessoas, né, para melhorando a vida de milhares de pessoas na questão social, fazendo programas de renda mínima, fazendo programa de valorização do salário mínimo e até, em alguns momentos, afirmando soberania nacional, como foi o caso da mudança do marco regulatório do petróleo e gás, né, fortalecendo a Petrobras como uma empresa que tinha compromisso com o desenvolvimento nacional. Ele viveu, durante todo o seu período, uma grande contradição, né, que era se dobrar, era se submeter aos princípios dessa economia liberal. A gente teve que conviver 8 anos com Henrique Meirelles, sendo presidente do Banco Central nos governos do Lula, o senhor Antônio Palocci comandando a economia e com uma cabeça que não é muito diferente do que a gente tinha no passado nos governos do Fernando Henrique ou até mesmo, né, nessa tragédia que é a condução do Paulo Guedes, né? Então, os princípios macroeconômicos, né, que persistiram durante o governo do PT, eles guardavam uma grande contradição e impediam, de fato, a afirmação, né, o resgate
desse projeto nacional de desenvolvimento que foi implementado pelo trabalhismo. Então, eu considero que o trabalhismo tem essa grande contribuição a dar ao Brasil, que é justamente resgatar esse período áureo, claro, com as adaptações, né, do momento. A gente não vai fazer mais o que o Getúlio fez, que é um programa de substituição de importação, querer produzir, como diz o Ciro, da turbina de avião ao parafuso, mas a gente tem a obrigação de desenvolver os setores estratégicos da economia, né, e fazer aquilo que o Brizola pregou a vida inteira, superar a nossa condição colonial de ser um país exportador de matérias-primas e importador de produtos industrializados, porque essa é a verdadeira tragédia que explica o atraso brasileiro e a miséria do nosso povo. É ser um país rico, cheio de riqueza natural, mas que, infelizmente, entrega a sua riqueza natural, né, e não coloca ela em benefício do seu povo. A gente precisa superar essa condição, afirmando a soberania do país, desenvolvendo as nossas forças produtivas e levando a justiça social para o nosso povo. Esse foi sempre o princípio pregado pelo trabalhismo, que é tão necessário agora nesse momento e que tem no Ciro Gomes e no Flávio Dino as figuras que eu tenho certeza que vão já em campo, né, defendem aí essa argumentação e essa luta, esse resgate do Projeto Nacional de Desenvolvimento, e que vão apontar o caminho, primeiro para o nosso campo, para o campo progressista, para a gente ter uma nova liderança e um novo protagonismo no nosso campo, e depois para o Brasil, para colocar de novo o Brasil no caminho do desenvolvimento e da justiça social para o nosso povo. Desculpa se eu me alonguei, mas esse é um tema que eu gosto muito, assim, que realmente gente, é a razão. A gente que tem, né, Brizola como ídolo, a gente fala muito. E essa é a verdadeira razão, né? Tu falou assim de eu persistir, insistir, né? Mesmo depois de tantos momentos difíceis que a política me proporcionou, essa é a verdadeira razão de eu continuar perseverando, continuar resiliente, porque eu acredito que o Brasil precisa encontrar o seu destino, e é através do trabalhismo e do Projeto Nacional de Desenvolvimento que o Brasil vai encontrar o seu destino e vai emancipar, de fato, seu povo. Então, agradecer demais, Juliana, essa iniciativa tua, poder estar debatendo com a Marta, assim, que, olha, eu tenho uma profunda admiração por todo o trabalho que a Marta fez, como ela atua hoje lá na Assembleia Legislativa, e eu tenho certeza, Marta, que muito em breve a gente vai poder estar caminhando junto aí e reconstruindo juntos a cidade do Rio de Janeiro. Com certeza. Bom, pessoal, a gente extrapolou todos os horários, né? Vocês podem imaginar. Eu quero mandar um beijo aqui para o Clóvis Machado. Vou também, de novo, trazer uma lenha para o meu assado aqui, como dizem no Rio Grande do Sul, que é lá de Três Passos, uma cidade muito querida para mim. O Neir também, que é uma figura muito amada, querido, que deixou um beijo. Renato Nogueira, de Camaquã, onde o Brizola fez a primeira reforma agrária, né, lá no banhado do colégio. Lademir, de Canoas. Manda um abraço para o Batista também, que é um querido amigo, presidente do Rio. Entendeu? Um beijo, Batista, um beijo para o Romário, que eu gosto muito também, tá? Não, já tem gente até fazendo jingle para vocês aqui, tá? Queria dizer para vocês, tem um lá. Lembra? Não sei se vocês lembram de um jingle no Brizola, não sei o quê, um tempo bem melhor para se viver, né? Então, já estão dizendo que Marta e Brizola Neto, o Rio vai ter um tempo bem melhor para se viver. Eu sou uma entusiasta dessa aliança e eu quero agradecer, na verdade, muito, demais, a possibilidade de falar um pouco dessa cidade tão importante para o Brasil, uma cidade tão querida para mim, que, como eu disse, Marta, me acolheu a minha família, fez de Leonel Brizola o único político eleito por outro estado 2 vezes, né? E, então, eu nem tô aí o que eles falam dele, porque eu sei que o povo do Rio de Janeiro realmente gosta do Brizola, ama o Brizola, tem um carinho muito grande, porque eu percebi na pele quando a gente foi acolhido pelo povo. Agradecer demais também a ti, meu irmão querido, que pode parecer, irmão tem facilidade, mas nem sempre é assim, a gente tem tantas coisas, né, que a gente sempre acaba deixando um pouco de lado a questão familiar, mas eu acho muito importante unir 2 figuras, que nem vocês, assim, tão sérias, tão comprometidas, né, com a população, nessa cidade que eu gosto tanto e que eu quero tanto ver bem, que eu quero tanto que mude, que eu quero tanto que melhore.
Então, eu agradeço demais a participação de vocês. Vamos fazer outra, já estou prevendo agora, vamos fazer uma com o Ciro, com o Dino, com a Marta, vamos chamar o Lupe e vamos fazer uma grande discussão sobre a cidade do Rio de Janeiro, sobre segurança pública, sobre a pandemia, sobre a contribuição do trabalhismo. Eu, apesar de estar aqui tão longe, quero que vocês contem comigo sempre e agradeço demais aí a participação de vocês, a participação de todos que mandaram mensagem. Gente, é muita gente. Depois eu vou mandar o número para vocês. Olha, Marta, tu tá bombando, Marta. Não. Estamos todos. Beijo grande. Valeu por tudo aí. Valeu, ó, fiquem em casa, se cuidem. Carlito, beijo grande, amigo. Beijo grande, Marta. Obrigada, Juliana. Foi muito, muito bom e muito importante. Obrigada. Para mim também. Obrigada, Marta. Obrigada, Carlito. Valeu. Brizola vive! Ciro! Beijo. Pronto, acabou.